E chegou o momento de você tirar suas dúvidas com o Matheus Heller, com sede aqui no programa Piracicaba Agora. Matheus, boa noite, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo jóia? Graças a Deus, tudo bem. Hoje um pouquinho melhor aqui, né? Tá mais frio aqui. Tá frio aqui, maravilha. Não vamos suar tanto aqui, né? Graças a Deus, graças a Deus. Você pode participar ao vivo conosco, 2534-1234, tirando suas dúvidas com o Matheus. Dúvidas sobre aposentadoria, também pensão por morte, contagem, recursos, auxílio, tudo isso você vai poder ligar e conversar ao vivo, tá bom? 2534-1234. Já tem pergunta, ficaram algumas perguntas da semana passada, já chegou pergunta também, né, Maria? Já chegou pergunta sim, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Maria? Olha só, é a Patrícia, ela diz que o esposo se acidentou na empresa, recebeu 20 mil de indenização, se afastou o INSS, pagava um salário e depois de um ano foi cortado e agora começaram a pagar R$470. Só isso estão pagando para ele. Ela quer saber se isso está certo. Sim. Maria, o caso do esposo dela, ele recebia um benefício, que é o benefício de auxílio-doença, em decorrência de um acidente que ele sofreu no trabalho. Esse benefício provavelmente equivale ao valor de um salário mínimo, um pouco mais. O INSS concedeu o benefício por um ano e depois cessou o benefício. E hoje, esse trabalhador recebe R$400. Mais ou menos a metade do que ele recebia, quando estava em gozo de auxílio-doença. Esse benefício que ele recebe hoje, Neto, é o chamado auxílio-acidente. O auxílio-acidente é um benefício que é concedido a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras que sofram algum acidente, um acidente de qualquer natureza ou um acidente do trabalho e que em decorrência das suas lesões fique uma sequela. Por exemplo, digamos que esse trabalhador tenha sido um torneiro mecânico e ele sofreu um acidente do trabalho, recebeu auxílio-doença por um ano e não recebe mais porque ele recuperou a sua condição de trabalho, mas não recuperou em 100%. Torneiro mecânico, ele não mais poderá voltar a ser. Em decorrência disso, ele ficou sequelado, gerou uma sequela nele que impossibilita que ele volte a exercer a função de torneiro. Em decorrência disso, o INSS paga 50% do auxílio-doença que ele recebia. Então, ele recebe esse benefício, que é o auxílio-acidente, que corresponde a 50% do benefício. Esse benefício ele vai receber até o momento em que ele se aposentar. Então, se ele tiver 20, 25 anos, até o dia em que ele se aposentar, ele receberá o auxílio-acidente. Olha, estamos ao vivo aqui com Sede Assessoria Previdenciária, né, com o Matheus Heller. É o momento de você tirar suas dúvidas. Toda terça-feira o Matheus aqui presente, ao vivo, tirando as suas dúvidas. E tem telefone. Alô, boa noite? Alô? Alô, boa noite? Aperta o botão para nós aí. Boa noite. Oi, quem tá falando? Da Vila Monteiro. Tudo jóia? Vila Monteiro acompanhando o programa Piracicaba Agora. Tudo jóia com você? Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Matheus. Pois não, fique à vontade. Eu recebo um benefício. Pois não, pode falar. Eu recebo um amparo social por deficiência grave. Eu queria saber se eu não ter uma aposentadoria por deficiência grave. E queria saber o que significa a deficiência 87. Quer que repete? Eu vou pedir para o senhor, por gentileza, que falhou o telefone do senhor. Eu vou pedir para o senhor repetir novamente, por gentileza. Eu recebo um benefício, amparo social por deficiência grave. Ok. E eu nunca paguei essa. E queria saber se eu pudesse se aposentar por deficiência definitiva grave que eu tenho. Sim. E queria saber o que significa deficiência 87.
Sim. Neto, embora houve vários cortes na ligação, eu vou tentar responder mais ou menos pelo que eu entendi. Ele recebe o benefício de amparo social ao deficiente. O benefício de amparo social ao deficiente é um benefício que é concedido a todas as pessoas que possuam uma deficiência, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto ou seja idoso. Se possuir uma deficiência física ou mental, receberá um salário mínimo da Previdência Social para o resto da vida. O primeiro requisito é possuir deficiência. O segundo requisito é não possuir renda maior que 1/4 de salário mínimo. Então, ele recebe esse benefício de amparo social ao deficiente. Todas as pessoas, digo mais, sejam crianças, desde o nascimento, que possuam uma deficiência, têm direito a receber o benefício de amparo social ao deficiente. Atenção, telespectador, muitas dessas informações não são divulgadas, e muitas pessoas, Neto, que possuem uma deficiência, seja porque não possuem uma perna ou um braço, ou uma deficiência mental, porque não andam, não recebem nenhum benefício do INSS e nunca pagaram o INSS. Essas pessoas têm direito a receber um salário mínimo do governo federal. E o governo federal não paga, não porque ele tem dó de você, não porque ele tem pena de você, mas porque ele tem o dever de pagar um salário mínimo, porque é seu direito, porque existe uma lei, a Lei da Assistência Social, que garante ao senhor, que garante à senhora o recebimento de um salário mínimo por todos os anos da sua vida. É dever do Estado e direito seu. Esse benefício tem um código, como lhe disse, que é o B87. B87 é a espécie, é o número do benefício. Então, se foi isso que eu entendi, ele recebe um benefício chamado B87, que é a espécie do benefício. É um amparo social ao deficiente. Enquanto o senhor possuir essa deficiência física ou mental, e enquanto o senhor não possuir renda maior que 1/4 de salário mínimo, o senhor receberá esse benefício. Estamos ao vivo aqui, tire suas dúvidas. É terça-feira, o momento de tirar suas dúvidas. Você pode ligar no 2534-1234. A Concede, que é localizada aqui em Piracicaba, está toda terça-feira aqui no programa Piracicaba Agora com o Matheus Heller. E você vai poder tirar suas dúvidas. Vai tentando ligar, 2534-1234, 19h20. Estamos ao vivo aqui. Pode fazer sua pergunta. Tem pergunta que chega aí com a Maria. E você pode fazer pelo telefone e também pelo Facebook. Vai lá, Maria. Olha, o Paulo, Matheus, lá do centro, ele diz que ele contribuiu 41 anos e em 2011 se aposentou, quando ele tinha 57 anos de idade. Atualmente ele tem 71 anos. Ele quer saber se ele pode reverter para o fator 95. Sim, é o Paulo do centro, né? O Paulo do centro. Paulo, muito boa noite. Inclusive, boa noite ao pessoal do centro, que sempre está ligado aqui, ligado no nosso programa. As pessoas que se aposentaram, não importa quando foram, e que continuaram trabalhando por um tempo, tem direito à desaposentação. A desaposentação, Neto, é um instituto muito novo. O Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu se vai ser possível a desaposentação ou não. Existe um projeto de lei aprovado pelo Congresso, aprovado pelo Senado Federal e que está hoje sob a mesa da presidente Dilma para que ela venha sancionar ou vetar esse projeto. Se ela aprovar o projeto da desaposentação, todas as pessoas que se aposentaram e continuaram trabalhando terão direito a requerer a desaposentação. Desaposentação é o ato de cancelar a aposentadoria e solicitar uma aposentadoria nova, em decorrência de ter continuado trabalhado e de termos hoje uma fórmula de cálculo muito melhor, muito mais interessante do que a na época foi concedida. De 99 até hoje, nós temos sobre as aposentadorias por tempo de contribuição a aplicação do fator previdenciário, que reduz, sem pena alguma,
45% na média do valor das aposentadorias. Nossa. Agora, a partir desse ano, nós estamos sobre a vigência de uma medida provisória. Uma medida provisória em que garante a não aplicação do fator previdenciário, desde que a idade mais o tempo de contribuição homem, 35, atinjam 95. E se a mulher atingir a pontuação 85, 30 anos de serviço e mais a idade dela 85, ela consegue se aposentar sem fator previdenciário e ele também consegue se aposentar sem fator previdenciário. No caso do Paulo, nós estamos hoje, Neto, passando por um momento de mudanças. Mudou alguma coisa, aproveitando, mudou alguma coisa, Matheus? Que parece que chegou uma mensagem para nós, alguma coisa mudou na questão da Previdência nessa última semana? Você ficou sabendo de alguma coisa? Ou tá para mudar? Recentemente não. O que nós estamos sobre a vigência de uma medida provisória promulgada pela Dilma, que inclusive vence agora em novembro. Em novembro, provavelmente seja isso. Sim, então, sim. em novembro, ou essa medida provisória é convertida em lei, ou então ela perde os efeitos e aí a fórmula 85-95 não existirá mais. Então, agora em novembro, nós estamos esperando uma mudança que venha a ocorrer, que é o que nós esperamos, a transformação da medida provisória em lei. Correto. Estamos ao vivo aqui, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Moacir, aqui do Parque São Jorge. Moacir do Parque São Jorge, tudo bem com o senhor? Boa, graças a Deus. Então, tá bom, pode fazer a pergunta, Moacir. Doutor Matheus? Olá, Moacir, tudo bem? Bem, graças a Deus, boa noite. Boa noite. Queria fazer uma revisão na minha aposentadoria. Que documento que eu preciso? Sim. Senhor Moacir, essa pergunta que eu respondo para o senhor, com muito prazer, eu também aproveito para responder para todos os nossos telespectadores. Telespectadores que se aposentaram, não importa se foi em 2015, se foi em 2010 ou se foi há 5, 10 anos atrás. Essas pessoas que já se aposentaram, pessoas que recebem pensão por morte e querem saber se tem direito à revisão, e muitas dessas pessoas têm direito à revisão, estão recebendo benefícios menores, estão deixando de receber valores que têm direito, por quê? Porque não pediram a revisão. Para saber se tem direito à revisão ou não, inicialmente o que nós pedimos, que leve as carteiras profissionais, os carnês de contribuição e a carta de concessão do benefício. Então, para as pessoas que são aposentadas e que recebem pensão, levem a cartinha da pensão por morte ou a carta da concessão da aposentadoria, as carteiras profissionais e os carnês. Com isso, nós já conseguimos saber 70% se tem direito ou não. Se não conseguirmos verificar com esse documento, nós mesmos solicitamos cópia do teu processo no INSS para podermos então verificar se tem direito a mais alguma revisão. Agora, muito importante, esclarecendo até para o nosso amigo Moacir que ligou e outras pessoas, essa pergunta, viu, Moacir? Acho que tem muitas pessoas aí que estão com essa dúvida. Então, olha, só para complementar aí uma dúvida que me veio, pode ser que seja a sua também, se foi ver a revisão, corre o risco de perder? Olha, você realmente, sua revisão, se você fizer, você não vai ganhar o que você ganha, vai ser menor ou vai ser maior. Dá para saber isso sem mudar, Matheus? Porque a pessoa vai lá, de repente, e agora? Não consegue voltar mais. Como é que é feita a coisa? Neto, essa sua pergunta, na verdade, é muito interessante porque muitas pessoas, muitos profissionais, eles pedem a revisão, muitos segurados e na inocência, eles pedem a revisão e aí essa revisão acaba gerando um prejuízo. O INSS revisa o benefício e então verifica que houve um erro, houve um equívoco, então diminui o valor do benefício. Eu conto um caso como exemplo de um senhor que foi direto ao Juizado Especial Federal. Ele foi pedir a desaposentação porque ele tinha direito à desaposentação. Ele continuou trabalhando, mas ele não fez um cálculo antes. Ele não foi num profissional fazer um cálculo, ele não levou os seus documentos para que um profissional analisasse se ele tem direito à desaposentação, se ele tem direito à revisão. Então, ele pediu a desaposentação, o juiz determinou a desaposentação e o valor do benefício dele de R$ 1.800, isso aconteceu com uma pessoa que me procurou, olha de só. R$ 1.800, Neto, caiu para R$ 1.400.
Isso quer dizer que o telespectador tem que ter medo de mexer na aposentadoria? De forma alguma. O que tem que haver é o cuidado. Antes de solicitar a revisão, antes de solicitar a desaposentação, verificar se compensa, se tem direito, se o benefício vai subir. Tudo isso nós fazemos com muita cautela. Nós jamais, faz 10 anos que nós fazemos isso, Neto, nós nunca geramos prejuízo algum para o trabalhador. Se ele tiver direito à revisão, nós pedimos a revisão e ele recebe. Já chegamos a ter revisão de dobrar o valor do benefício. Olha a só. pessoa recebia R$ 1.200, foi para R$ 2.500. Isso aconteceu muito recentemente agora. Então, as pessoas que querem saber se possui direito à revisão ou não, a orientação é uma só, que procure um profissional para que antes de solicitar a revisão, nós possamos analisar o documento, analisar o processo e mais ainda, nós temos um programa que faz um cálculo de quanto vai ser o valor do teu benefício após a revisão. Por isso que a Concede está lá para receber o senhor e a senhora para fazer essa revisão. Né? Toda a equipe, né? Tanto o Matheus, toda a equipe que trabalha na Concede está ali para calcular realmente qual o valor. De repente, o senhor que está assistindo o programa, como o nosso amigo que ligou, você pode receber aí R$1.000, R$400, ou como o Matheus deu exemplo, o dobro da sua aposentadoria está lá tudo parado, o senhor não está recebendo. Nem sabe se pode receber ou não. Então, é o momento realmente de você marcar uma consulta, conversar com a equipe e fazer o cálculo. Né? Se Deus quiser, vai dar lá o valor maior, você fala, pode entrar, vamos seguir em frente, que eu quero receber o que eu tenho por direito, tá bom? Estamos ao vivo aqui com o Concede no programa Piracicaba agora, já vou passar o endereço, o telefone já. Vamos primeiro atender o telefone, tem gente na linha. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, quem tá falando? A Lucília. Lucília, tudo jóia? Qual o seu bairro? Tudo jóia, Secap. Do Secap, assistindo o programa Piracicaba agora. Pois não, pode fazer a pergunta. Com certeza. É o seguinte, eu gostaria de saber a informação, porque, olha, eu faço tratamento psiquiátrico, tomo medicação muito forte e até hoje eu não recebi nem benefício nenhum. Puxa vida. Quantos anos a senhora tem? Eu já trabalhei muito, viu? Já trabalhei muito, só que a minha profissional, por a minha filha ter levado para casa dela, eu perdi a minha profissional. Agora eu queria saber, se eu tirar uma nova profissional, eu tenho direito a alguma coisa? Quantos anos a senhora tem, dona Lucília? Eu tenho 53 anos. Sim. Dona Lucília, a senhora possui uma patologia de problemas psiquiátricos, toma medicação, depressão, tudo mais. As pessoas que, Neto, possuem algum problema de saúde têm direito ao auxílio doença. Nós abordamos isso aqui na terça-feira passada, que muitas pessoas hoje, a doença talvez do século, seja a depressão, são as doenças psicossomáticas, tem atingido muitos e muitos trabalhadores, e essas doenças, elas geram a concessão de auxílio doença. Essas doenças geram a concessão da aposentadoria por invalidez. Não porque eu acho e não porque eu falo, mas porque é a lei que determina. Qualquer trabalhador que possua uma doença que impossibilite o trabalhador de poder exercer a sua atividade profissional, ele deve receber o auxílio doença. Se essa impossibilidade for permanente, ele não tiver mais condições, ele deve ser aposentado. Agora, para isso, Neto, é importante também deixar muito claro que a pessoa tem que estar pagando o INSS. A pessoa tem que estar contribuindo com o INSS. No caso da dona Lucília, ela disse que pagou o INSS por muito tempo e perdeu a carteira profissional. Isso é muito importante, Matheus, é uma pergunta que eu quero fazer. Ela perdeu a carteira, presta atenção, você como no caso da nossa amiga, de repente perdeu os documentos, ou a firma onde você trabalhou a vida inteira, acabou, sumiu, não tem mais documentação. Então presta atenção que o Matheus vai explicar tanto para a nossa amiga, como para você também que de repente extraviou, perdeu a carteira de trabalho. Muitas pessoas que perderam a carteira de trabalho, Neto, existe no INSS o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que na maioria das vezes possui os vínculos empregatícios. Se não possuir, também existe a Caixa Econômica, nós conseguimos pegar o extrato analítico do FGTS,
Se essas contribuições não estiverem na Caixa Econômica, não estiverem no INSS, nós temos também vários escritórios que nós temos contatos que conseguem obter a documentação das pessoas. Um exemplo que muitas pessoas sabem, a Fábrica Boys. Muitas pessoas que trabalharam na Fábrica Boys e não possuem mais a carteira profissional. Nós conseguimos um contato com uma pessoa que tem esses documentos e as pessoas conseguem se aposentar. Então, muita atenção. Se o senhor ou se a senhora perdeu a carteira profissional, perdeu os documentos, isso jamais será um obstáculo, será um impedimento para que o senhor ou a senhora venha conseguir o benefício. Temos vários caminhos que nós podemos trilhar, que nós podemos seguir para que nós consigamos o teu benefício, seja um auxílio-doença, seja uma aposentadoria. É importante, volto a dizer, que no momento do requerimento esteja pagando o INSS. Se a dona Lucília deixou de pagar o INSS há mais de 2, 3 anos, Neto, não terá direito ao auxílio-doença. Olha, estamos ao vivo aqui com o Matheus Heller. Você que está assistindo o programa, tanto aqui em Piracicaba como em Saltinho, Rio das Pedras, onde a audiência também é forte. Um abraço aos moradores do Rio das Pedras, São Pedro, a região dos Alpes. Você que está assistindo, presta atenção, vamos anotar certinho o endereço da Concede aqui em Piracicaba. Matheus. Neto, a Concede se encontra localizada na principal rua de Piracicaba. É a rua Governador Pedro de Toledo, 632. O telefone nosso é 3422-0018, 3422-0018. O que é interessante nós deixarmos claro para toda a população que nos ouve, porque eu tenho certeza que nós temos telespectadores de Americana, de Limeira, de Santa Bárbara, de Serquilho, de Iracemápolis, de toda a região, é que o nosso escritório fica localizado muito próximo ao terminal, tanto ao terminal central, para as pessoas que moram aqui em Piracicaba, como ao terminal intermunicipal, a nossa rodoviária. Então, as pessoas que vêm de fora da cidade podem descer na rodoviária, nosso escritório fica muito próximo, e as pessoas da cidade também descem no terminal, o escritório fica na rua Governador. Para as pessoas que não são daqui, chegou em Piracicaba, perguntou onde é a rua Governador, todas as pessoas sabem, Governador 632. Governador 632, o centro de Piracicaba. O seu Ayrton mandou um abraço para você, viu, Matheus? Um abraço para o Ayrton também, que é um companheiro nosso. Estamos ao vivo aqui, tem telefone. Você que está assistindo o programa, está assistindo a reprise na quarta-feira pelo Canal 5. Olha, toda terça-feira, Matheus ao vivo aqui conosco, viu? Aí você pode participar. Telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Antônio do Jupiá. Antônio do Jupiá. Jupiá sempre assistindo o programa Piracicaba Agora. Um forte abraço aos moradores do Jupiá. Antônio, pode fazer sua pergunta, o Matheus está ouvindo. É que eu estava ouvindo ele falar agora há pouco aí, sobre o negócio do benefício, né? Eu estava vendo ele falando sobre a pessoa que tem problema do perda de uma perna. Sim. Eu tenho um problema do olho direito, né? Sou deficiente do olho direito. E eu recebo assim um auxílio acidental, né? Não é um benefício que era para receber um salário mínimo. E então eu queria saber com ele se eu tenho direito de receber um salário mínimo ou eu tenho que continuar só com esse... na realidade agora que eles aumentaram, né? O valor de R$560 agora, né? Correto. Sim. Puxa vida, né? E é muito pouco, né? E eu tenho família, sim. Minha esposa não trabalha, é complicado, né? Sim. Toda certeza. Paulo, boa noite inclusive a todo o pessoal do Jupiá. É um grande prazer poder estar ajudando as pessoas que tanto precisam no benefício. O Paulo recebe o chamado auxílio acidente, que nós já falamos aqui nessa noite. O auxílio acidente corresponde a 50% do auxílio doença. Por isso que ele recebe menos que um salário mínimo. Inclusive, são raros os benefícios que possibilitam que o trabalhador, que a trabalhadora receba menos que um salário mínimo. O auxílio acidente é uma exceção. Ele permite que a pessoa receba menos que um salário mínimo. Se ele já recebe o auxílio acidente, não tem como ele receber o amparo social ao deficiente. O que nós podemos tentar estudar, no caso do senhor, seu Paulo, é o seguinte: do senhor abrir mão do auxílio acidente,
O senhor deixa de receber o auxílio acidente no valor de R$ 570 e nós solicitamos o amparo social ao deficiente para o senhor, que corresponde a um salário mínimo. Óbvio que o senhor não vai correr risco nenhum de ficar sem os dois. Nós iremos solicitar o amparo social ao deficiente, que corresponde a um salário mínimo, é mais do que o valor que o senhor recebe hoje. Se o INSS entender que o senhor tem direito, que a deficiência que o senhor possui impossibilita o senhor para o trabalho, então ele concede o amparo ao deficiente e corta o auxílio acidente. Receber os dois juntos não é possível. Você também está ao vivo, estamos ao vivo aqui com o programa Piracicaba Agora, você pode participar conosco, 2534-1234, 2534-1234, você pode fazer sua pergunta, o telefone tocando também, tem pergunta com a Maria, vai lá Maria. Tem sim, Matheus, olha, o pessoal lá da Vila Resende também acompanhando aqui o programa Piracicaba Agora, é o seu Antônio, ele pergunta, sou aposentado e continuo trabalhando e pagando o INSS, tenho direito à revisão, Matheus? Senhor Antônio, da Vila Resende, assim como todos os demais telespectadores, que se aposentaram e que continuaram pagando o INSS, muitas vezes, e que continuaram contribuindo com o INSS, trabalhando, não porque quiseram, mas porque foram obrigados, porque o valor da aposentadoria é muito pouco. O valor que o governo federal paga a título de aposentadoria é muito pequeno. E aí as pessoas têm que continuar trabalhando. É claro que tem que continuar trabalhando, pois as pessoas trabalham pagando INSS sobre R$2.000 e se aposentam com 1.200, com R$1.000. Como que uma pessoa dessa, sem trabalhar, continuará podendo manter as suas despesas, se antes ganhava 2 e agora passou a ganhar R$1.000 por mês? É um absurdo. Aposentadoria do latim quer dizer aposentos, ou seja, o intuito de se aposentar é descansar, é poder desfrutar do que plantou por toda a vida, mas infelizmente não é o que vemos no Brasil. Ao contrário, vemos milhares e por que não dizer milhões de aposentados que, ao receber o seu benefício, têm que continuar trabalhando para poder sobreviver. Essa regra, não vale. Não vale jamais para a aposentadoria de quem é servidor público ou dos políticos, que se aposentam com 8 anos, com 26 mil por mês. É uma diferença muito grande, mas eu ainda acredito sim, que quando o trabalhador que levanta às 5 horas da manhã e que vai dormir às 10, 11 horas, que faz hora extra de sábado, de domingo e de feriado, se revoltar contra esse sistema, a situação vai ser posta em ordem, porque é inadmissível nós admitirmos uma pessoa trabalhar 8 anos e ter uma aposentadoria de R$35 mil e uma pessoa pagar o INSS 35 anos e se aposentar com 2 salários mínimos. O seu Paulo tem direito à desaposentação. Voltando aqui respondendo a pergunta dele. Ele se aposentou e continuou pagando o INSS. Essa contribuição que ele pagou tem que servir de algum benefício para ele. Não é justo, já não bastasse o governo federal pegar uma quantidade gigantesca do valor do benefício, agora ele continua trabalhando e paga o INSS e ainda não tem nada a seu favor. Isso é uma injustiça muito grande. Então, ele pode sim pedir a desaposentação, ou seja, ele cancela essa sua aposentadoria, pede uma aposentadoria nova com esses novos valores, para que então sim possa ter um valor justo, um valor digno, nada mais do que a lei prevê. A Constituição Federal prevê que o salário tem que garantir o mínimo: saúde, educação, lazer e comida.
Estamos ao vivo aqui com o Matheus Heller, né? Colocando alguns pontos aí, de fato a gente precisa conversar, né, Matheus? Saber um pouquinho como é que é a aposentadoria dos outros países, na América do Sul, os países de primeiro mundo, Europa, como a América do Norte, saber um pouquinho como é que funciona a aposentadoria, né? E servir um pouquinho de espelho para nós. A gente vai conversar ao longo aí das suas participações, a gente vai conversar sobre isso também. Mas tem telefone, alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Bernardo. Ô Bernardo, tudo bem? Qual o seu bairro? Para no centro. No centro participando do programa Piracicaba agora. Pois não, Bernardo? Eu sou inclusive o da rampa. Ah, o da rampa! Isso. Vamos falar sobre isso hoje, viu? Isso, eu sei. O que eu gostaria Pois não. do Matheus é de saber. Eu trabalhei sempre como fotógrafo, mas nunca paguei aposentadoria, que nem existia essa profissão. E hoje o NPS, eu não sei se eu tenho direito, porque eu amputei minha perna. E fotógrafo sem perna não consegue trabalhar, né? Isso que eu gostaria de saber dele, se tem direito pelo menos a uns 500, 400, 300, qualquer coisa, porque quem tem doença tem remédio, não dá nem para pagar remédio. Pois é, essa é a realidade, né, Bernardo? Pois não. Então, isso que eu gostaria de saber dele, se eu tenho direito a alguma coisa com a minha amputação. O Bernardo, ele é aposentado? É isso que ele É aposentado, Bernardo? Não sou aposentado. Não é aposentado. Não é. Eu Ok. não consegui, faz 2 anos que eu amputei a Olha perna. só. Entendi. Existe sim a possibilidade de conseguir um auxílio-doença ou então de conseguir uma aposentadoria por invalidez. Ele é fotógrafo e ele amputou a perna. E como ele muito bem disse, como que ele vai poder continuar trabalhando? Agora, é algo muito óbvio. Esse trabalhador não teria direito a se aposentar por invalidez ou então a ter uma aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador deficiente, que é uma aposentadoria com tempo reduzido. Aqueles trabalhadores que possuem uma deficiência, eles podem se aposentar antes dos 35 anos ou então se aposentar por invalidez. A pergunta que eu faço aqui ao Bernardo é o motivo pelo qual ele ainda não está aposentado por invalidez. O porquê ele ainda não recebe um auxílio-doença. É a mesma pergunta que eu faço. Há um caso que eu vi há muito pouco tempo no Fantástico, de uma mulher que era cega, que era acamada e que o INSS estava mandando ela trabalhar. Então, são absurdos que nós vemos. E assim, o que me causou mais estranheza ainda é que logo após a entrevista do Fantástico, o INSS, de forma muito bondosa, concedeu a aposentadoria por invalidez. Faça-me um favor. Né? Então, o Bernardo tem sim direito a uma aposentadoria por invalidez, ou a um auxílio-doença, ou então a uma aposentadoria por tempo de contribuição reduzida, porque tem uma deficiência. Neto, quando eu disse dos servidores públicos, eu os respeito muito, não tenha dúvida. É um direito que os servidores públicos têm, de poder se aposentar com aposentadorias maiores. O que eu digo só é que se siga o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Se um servidor público pode ganhar 8, 10 mil reais, por que o aposentado da iniciativa privada ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos? É em razão disso, jamais do que eles ganham. Tem que ganhar mesmo, mas esse mesmo princípio também tem que ser aplicado aos trabalhadores do INSS. É certinho, é isso aí mesmo, tem direito, o trabalhador tem direito, né? Essa diferença que não pode existir. Outras diferenças também entre o homem e a mulher também, são inúmeras diferenças que a gente vê, né, que a nossa aposentadoria, ela está arcaica, ela está ultrapassada, tem que igualar a realidade de hoje. Matheus, passa para nós novamente, então, o endereço, o telefone da Concede, para quem está assistindo o programa, né, a participação do Matheus, presta atenção, anota o número da Concede, marca um horário para você conversar com o Matheus e com a equipe. Sim. Neto, vai ser um prazer poder atender a todos os senhores e as senhoras que precisam de uma informação, que precisam de uma orientação, de uma informação e de uma orientação correta. Talvez o senhor, talvez a senhora já procurou muita gente, já pediu benefício, já foi negado e quer saber se tem direito à informação. O que eu sempre oriento é que as pessoas tenham informação correta, é que as pessoas de fato saibam se podem se aposentar e se podem aposentar, qual o melhor benefício a receber. O escritório está localizado na rua Governador
Pedro de Toledo, número 632, em frente ao Café Real. Muita atenção, não se confunda com Rua Benjamin, não se confunda com Rua 13 de Maio, escritório é o que mais tem por aí. Não sei se são bons, eu falo pelo meu, pelos demais eu não falo. O que eu sei é que existe muita fraude por aí, isso existe. Nós vemos vários, centenas de trabalhadores que vêm nos procurar, porque o INSS está enviando cartinha, porque houve fraude nos benefícios, e quem fraudou não foi o trabalhador, foi o escritório que fraudou. Muito cuidado quando a senhora entrega a documentação na mão de um profissional. É a vida da senhora, é como um médico. Quando a senhora vai até um médico para ser submetida a uma cirurgia, a vida da senhora, primeiramente, está nas mãos de Deus. Segundo, nas mãos do médico. O advogado ou o assessor previdenciário, que é o nosso caso, não é diferente. Quando a senhora entrega o documento, a senhora está entregando a vida da senhora que já viveu e o que vai viver para o resto da vida. Governador Pedro de Toledo, 632. Eu peço que o senhor, que a senhora ligue e agende um horário. Graças a Deus, a nossa agenda tem estado lotada. Dezenas de pessoas têm se aposentado num tempo recorde. Nossa equipe é gigantesca. Eu agradeço aqui a todos da nossa equipe, a Sandra, a Thaís, a Juliana, a Deise, que são pessoas que têm se dedicado muito para que as aposentadorias saiam o mais rápido possível. As aposentadorias têm sido concedidas em 5 dias, em 10 dias, em 15 dias. Então, o senhor que quer se aposentar, que quer saber se tem direito a um benefício ou não, porque muitas vezes o senhor não tem direito a um benefício. O que nós não faremos com o senhor é enganar. Nós recebemos também clientes que vêm até nós e que falam: Mateus, eu estou com uma pessoa faz 5 anos e a pessoa diz que esse processo está engavetado, que esse processo está andando, que esse processo está sob estudo, está tanto sob estudo que o processo até já se formou na faculdade, de tanto estudo que está. Não existe isso. E muitas vezes, quando nós vamos verificar o processo, isso que é o pior, isso que nos dá tristeza, o processo não existe. Ou o processo já foi para o arquivo. Então, muito cuidado aonde a senhora deixa os documentos. E além disso, existem sim muitos escritórios bons. O que o senhor e a senhora devem fazer, e aqui fica uma dica minha, é que o senhor e a senhora acompanhem o processo. Ligue sempre para o profissional, pergunte como que está o processo, pergunte o número do processo. Todo processo tem um número. Muitas vezes o profissional não passa o número, porque não existe processo nenhum. Pergunte o andamento. É importante isso. Ao vivo conosco aqui, quero agradecer a sua participação. Terça-feira que vem, novamente aqui, tem perguntas, várias perguntas ficaram com a Maria, né? Terça-feira a gente vai estar respondendo, tem um telefonema aguardando, tem uma pessoa na linha. Que bairro que é? Sabe que bairro que é, Ana? Tá na linha ainda, né? Então o Mateus já vai conversar. Mateus, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Terça-feira de volta aqui. Sem dúvida. Okay? Muito obrigado. Concede no programa Piracicaba Agora.